da Conquista, Bahia. A hora de comprar barato é agora, vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo, vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga, está entrando no ar. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Muito bem, olá, muito boa tarde. Agora 12:15 em Vitória da Conquista. Estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofer, aqui pela Melodia FM 87.9. Também ao vivo, com imagens pelo nosso Facebook, pelo Instagram, @Melodia Conquista. Agora, 12:15, estamos começando o seu encontro diário com a informação aqui pela Melodia FM 87.9, eu sou Genildo Ribas e juntos vamos conferir os principais fatos que movimentaram a nossa Vitória da Conquista, a nossa região, também notícias do estado da Bahia, notícias do Brasil, notícias do mundo nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. O programa Rádio Chofer é uma iniciativa do Sintra-VC, que é o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e toda a região, sempre com muito carinho, respeito e compromisso com a categoria dos rodoviários, porque aqui você confere as notícias mais importantes do dia, com análises. Faremos também entrevista, falamos de economia, falamos de política, de clima, de trânsito, tudo o que você precisa saber para seguir muito bem informado na sua tarde. Fique com a gente, porque até 13h o programa Rádio Chofer está no ar. Muito bem, amigos da Rádio Chofer, hoje, como eu disse, quinta-feira, 25 de dezembro, e temos aí várias datas importantes para marcar aí o nosso calendário, porque hoje é um dia importante para os rodoviários e para toda a comunidade. Hoje é Dia Nacional do Trânsito, uma data que foi criada em referência ao Código de Trânsito Brasileiro e serve como alerta para todos nós, né? A necessidade de respeitar as leis, prevenir e preservar as vidas, promover mais segurança nas ruas da nossa cidade, nas estradas, nas rodovias. É um dia de conscientização que lembra
que cada escolha no volante, cada decisão tomada pode salvar ou colocar em risco a vida de outras pessoas e a sua própria vida. Portanto, é dia de conscientização. Tá? Hoje também celebramos o Dia Internacional do Farmacêutico. Um forte abraço ao farmacêutico, um profissional de extrema importância, né? Eles que são fundamentais para o cuidado da saúde, no preparo, na orientação sobre o uso correto dos medicamentos, né? Então, mais do que vendedores de remédio, são agentes de saúde responsáveis por ajudar no tratamento, até na preservação das doenças. Portanto, o farmacêutico tem um papel fundamental no contexto da saúde da humanidade, né? Da nossa sociedade. Não está ali só para lhe atender, não. Ele tem realmente uma capacidade técnica de lhe informar, de lhe ajudar, até de receituar. Porque tem essa prerrogativa. Ele pode receituar medicamentos, sim. Então, parabéns a todos os profissionais farmacêuticos e farmacêuticas. E também para inspirar, hoje também é Dia Mundial do Sonho. Uma data simbólica, tá? Mas nos convida a refletir sobre os nossos objetivos pessoais e coletivos, sobre o que queremos realizar e como podemos transformar nossos sonhos em realidade. Nunca deixe de sonhar e nunca deixe de almejar aquilo que você quer para a sua vida, né? Afinal de contas, é através de um sonho que você planeja algo, você almeja algo, porque o sonho começa tudo, né? Não é? Eu tô falando do sonho de comer, não, tá bom? É um sonho de implementação daquilo que você deseja. Agora, 12:20, portanto, ouvinte da Rádio Chofé, um dia para pensar aí na responsabilidade do trânsito, né? Um dia para valorizar a importância dos profissionais farmacêuticos e, é claro, manter viva a chama dos sonhos que nos movem todos os dias. Agora, 12:20. Como vai o tempo e a temperatura? Portanto, vamos conferir a previsão do tempo de hoje, dia 25. Hoje o tempo parecido com o de ontem, também um sol com muitas nuvens no céu, mas está um dia bonito, tá? Alguns pontos da cidade um pouco nublado, outros realmente a incidência solar está grande. Temperatura nesse instante, ou melhor, a média temperatura, a mínima e a máxima, né? Conforme o portal Clima Tempo, é a mínima de 17 graus e a máxima de 26 graus. Não há probabilidade de chover na cidade hoje. O vento sopra a 16 km por hora. A umidade relativa do ar mínima de 53 e máxima de 94. Neste momento, a temperatura é de 24 graus e a umidade relativa do ar é de 64%. Portanto, umidade muito boa, né? Acima de 50% é considerado uma umidade relativa muito boa para a nossa saúde, para os nossos pulmões, para a nossa respiração. O tempo e a temperatura no programa Rádio Chofé para você ficar por dentro do clima. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, vamos conferir as informações e as notícias dos principais jornais do nosso país. Sempre começando pela Folha de São Paulo, que destaca em sua capa principal que, em votação unânime, o Senado extingue a PEC da blindagem. Rapaz, 26 votos a 0, né? Unânime. Não vai ter PEC da blindagem.
não pode recorrer também, né? Essa decisão aí já está sacramentada. Se foi para plenário, votou, simples como isso. Pode ter outro projeto. O jornal Estado de São Paulo, dentro do mesmo tema, informa que a PEC da blindagem morre no Senado após pressão popular. De acordo com as manifestações, né, que aconteceram no domingo, os políticos, eles ficam receiosos, né, porque ali é a força do povo. Por isso que eu digo que o povo tem o poder nas mãos, só não sabe usar, mas tem. O jornal Globo destaca que, sob pressão, após má repercussão, o Senado arquiva PEC da blindagem. O jornal Estado de Minas, também dentro do mesmo tema, apenas destacou a capa: Senado arquiva PEC da blindagem, assim como o jornal O Tempo, que destaca a matéria da PEC da blindagem é encerrada, ou melhor, é enterrada por unanimidade no Senado. O jornal Zero Hora mudou um pouquinho aqui, está falando de Lula, né? Lula, aquele clima lá com o Trump. O jornal destaca: Lula diz que, abre aspas, pintou uma química mesmo, fecha aspas. Sinaliza aí reunião presidencial com Trump. Nós comentamos sobre isso aqui ontem. Realmente é preciso haver essa conversa entre o governo americano e o governo brasileiro. Muita gente torce contra, né? Principalmente a oposição. Mas, por maior que seja a ideologia, nós temos que pensar no país. Temos que pensar no Brasil de um modo geral. Porque um afastamento e uma discórdia entre dois países parceiros não dá nada bom para ninguém. É como se você estivesse afastando o cliente. O jornal Correio do Povo destaca que a PEC da blindagem é enterrada no Senado após rejeição na CCJ. CCJ, que significa Comissão de Constituição e Justiça. O jornal Correio da Bahia destaca que Bahia tem a segunda maior taxa de abandono do ensino médio do país. A Bahia sempre em destaque negativo, né? Destaque negativo em educação, em segurança, em diversas outras, em saúde. Então a gente precisa melhorar. Não dá para viver do jeito que está com essas situações. A gente precisa melhorar a educação e, consequentemente, melhorar diversas outras condições sociais no nosso estado. Isso é uma questão de governo. E a população, como eu disse, tem um poder na mão. Só basta saber usar esse poder que tem, essa pressão popular. Olha que a pressão nas ruas, em função da PEC da blindagem, deu certo. Né? O povo foi para a rua, teve diversos apoios aí de artistas, né? A gente sabe que o apoio do artista tem um interesse por trás, né? E diversas outras pessoas que estavam lá também, mas transformou-se em show, né? E onde tem show, onde tem festa, o povo vai atrás, o povo gosta disso. Mas enfim, o jornal À Tarde destaca em sua capa que Senado manda arquivar PEC da blindagem após veto unânime na CCJ. O Jornal à Tarde costuma mudar de assunto, hoje ficou dentro do tema geral da maioria dos jornais do país. Agora, 12:57. E olha, direitos não são dados, são conquistados, por isso o Sintravc
sempre na luta por garantias de emprego, de renda, benefícios para toda a categoria. Portanto, o associado Sintra VC conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza para toda a família, descontos em exames e muito mais. Para você se associar, fazer sua adesão ao Sintra VC, você pode ligar ou ir lá, né? Mas o telefone é o 3423-4959 para fazer sua adesão. Sintra VC, que tem a gestão do querido Álvaro Souza e toda a sua diretoria, né? Tem uma diretoria bastante competente que cuida de diversas outras pastas. Falar em Sintra VC, eu queria lembrar aqui que vai acontecer no próximo dia, no próximo dia 11, ou melhor, no próximo dia 28/9, a 11º campeonato, o campeonato de futebol society dos rodoviários, tá? Já aconteceu a primeira etapa no domingo passado, a primeira rodada, onde disputou 4 equipes, e no próximo domingo mais 4, que vai ser os jogos entre o Águia Branca e Rota, né? E o Rosa Mirim contra a equipe do Bergington, né? Que são os guerreiros, como é que chama aqui? Os guerreiros do apoio, isso, os guerreiros do apoio. Vai acontecer lá no loteamento Barão Connect 2, a partir das 8 horas da manhã. Quem foi domingo passado, vai voltar lá com certeza. São diversas famílias, né? Toda a categoria dos rodoviários estão lá. Foi uma festa muito bonita. Semana passada aconteceu os jogos entre Aviação Rosa e a Atlântico, né? No qual a Aviação Rosa venceu por 3-1. E o segundo jogo foi entre o Transparra e a Aviação Novo Horizonte, em que a Aviação Novo Horizonte venceu a equipe do Transparra também pelo resultado de 3-1. Parabéns aí ao Laércio aí pela organização, né? Uma organização impecável. E olha, outro comunicado do Sintra VC, que eu falei de salão de beleza, né? Que é gratuito para a família. Informo que a agenda estará aberta no dia 26, tá bom? Portanto, amanhã, você que quer agendar, marcar sua data para o salão de beleza, você pode estar agendando na data de amanhã, no dia de amanhã, para a data do mês que vem, mês de outubro. Você pode estar ligando no telefone 779-9981-2598. É o telefone do agendamento do salão de beleza do Sintra VC. Ainda queria mandar um abraço aqui, os parabéns especial ao Felipe Santos, advogado do Sintra VC. Alô, Felipe, aquele abraço, muitos anos de vida, saúde para você, né? A gente entende e sabe o quão é satisfatório completar mais um ano de vida. É muito bom você ter a oportunidade de ter vivido mais um ano e ter a convicção de que está sendo feito um bom trabalho. Parabéns, Felipe Santos, advogado, né? Está dentro, contemplando o Sintra VC com a sua experiência. Agora, 12:32. Ouça agora as manchetes do dia. Olha, hoje nós vamos falar que o Senado rejeitou aí a PEC da blindagem, né? Um dos principais temas dos jornais de hoje, por unanimidade, após manifestações populares. Falaremos também que a Bahia aparece em 9º lugar no ranking nacional de segurança, né? Aponta aí um levantamento. E uma notícia triste, né? Notícia triste que aconteceu hoje, agora há pouco, hoje de manhã, no estado do Ceará, na cidade de Sobral, um atentado a tiros numa escola estadual em que
teve muitos feridos e teve mortes. Daqui a pouquinho a gente volta com os detalhamentos dessa notícia e as outras relatadas anteriormente. Agora, 12h33, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, 2 minutinhos só, para a gente voltar com os detalhamentos dessas informações. Ok? Agora, 12h33. Você está ouvindo? Rádio Chofé. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados. Equipe qualificada e constantemente treinada. Portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística. Inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time, acessando o site praticaservice.com.br, praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006, 3421-8006. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Rádio Chofé. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Você está ouvindo Rádio Chofé. Muito bem, de volta com a nossa programação, agora 12h37. E olha, em Brasília, nesta quarta-feira, portanto ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado brasileiro votou e rejeitou, por unanimidade, a chamada PEC da blindagem, que é a PEC de número 3 de 2021. A proposta, aprovada, aliás, é a PEC 3, né? PEC 3/2021. A proposta aprovada previamente na Câmara visava exigir autorização prévia por meio de votação secreta na Casa Legislativa correspondente para que
os parlamentares pudessem ser processados criminalmente. Então a decisão refletiu aí forte ação popular e alerta que a sociedade não aceitou, ou melhor, não aceita privilégios que dificultem o acesso à justiça. Portanto, o relator no Senado, o Alessandro Vieira, classificou a PEC como um golpe fatal na legitimidade do parlamento, argumentando que o texto beneficiará figuras públicas investigadas e abriria caminho para impunidade. Com essa rejeição na CCJ, o parecer contrário será encaminhado para o plenário do Senado para deliberação final. Olha, eu particularmente não concordo com essa PEC, esse projeto de emenda constitucional, porque de fato, né, já existem leis que protegem os parlamentares. O problema é que o Supremo Tribunal Federal buscou argumentos que driblassem essa prerrogativa dos parlamentares e acabou prendendo alguns parlamentares, né? Alguns por falar, outros por outros crimes, mas por isso que se criou essa tentativa de projeto da emenda constitucional para blindar realmente os parlamentares. Mas isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Já existe leis, a nossa Constituição eles já têm uma certa prerrogativa, né? E ainda querem blindar mais ainda? Não dá, né? Aí também não dá. Então, assim, era só cumprir a lei. O problema é que a própria justiça também não cumpriu, né? Os próprios guardiões da justiça, vamos dizer assim, por alguns momentos, meio que ignorou a Constituição brasileira. Por isso que criou todo esse tumulto, toda essa revolução, toda essa questão por causa do próprio judiciário brasileiro, né? O problema é que quando um Supremo Tribunal ele toma uma decisão, isso cria prerrogativas, isso cria histórico. Portanto, toda e qualquer ação judicial busca como base as decisões do STF. Se houve precedente do STF em relação a determinado tema. Se houve, eles vão utilizar aquilo na sua peça. Então, por isso que toda a decisão do STF tem que ser muito bem. Acredito que eles devem tomar a decisão certa para que isso não reflita em todo o país. É o poder judiciário. O nome já diz, Supremo Tribunal Federal. Sobre a justiça, eles que deveriam ser o guardião da Constituição, em alguns momentos, parece ignorar a própria Carta Magna do Brasil. Agora, 12h41. E olha, a Bahia ficou em 9º lugar no ranking nacional de segurança viária, segundo o levantamento divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. O indicador foi utilizado foi o IRIS, né, que é Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança, que leva em consideração critérios como a quantidade de infrações, condições das rodovias, registros de acidentes e ações de fiscalização. A Bahia alcançou 2,71 pontos de um total de 5 possíveis. O estudo analisou os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, que aparece como o local mais seguro para dirigir no país. Apesar de estar abaixo da média dos estados do Sul e do Sudeste, o desempenho baiano foi o melhor do que em regiões como o Norte e parte do Nordeste. O Amazonas, por exemplo, obteve a pior nota do país, 1,86, seguido pelo Pará e Amapá,
Também Maranhão e Roraima, com 2,29 cada. O estudo mostra que o Distrito Federal obteve 4 pontos de 5. Então, ficou na segunda colocação, que está o Rio Grande do Sul, com 3,86. Ou seja, o Distrito Federal ficou em primeiro e o Rio Grande do Sul em segundo. Seguido por Goiás, Paraná e Rio de Janeiro, que empatados em terceiro lugar, com 371 pontos cada. O levantamento também analisou a gestão de segurança de trânsito, que avalia pontos de governança viária, integração ao Sistema Nacional de Trânsito, qualidade de dados do Registro Nacional de Sinistros e Estatísticos do Trânsito, também transparência dos departamentos estaduais de trânsito. Nesse recorde, a Bahia aparece entre os piores desempenhos do país, com nota de 1,7, bem distante do Distrito Federal, que lidera com 10 pontos, e de São Paulo com 8,1. Conforme o IRIS, mesmo que um estado registre poucos casos de infração, isso significa necessariamente que ele seja um exemplo de segurança viária. Em muitos casos, o número baixo pode refletir apenas a falta de fiscalização. Pois bem, aí informando que no levantamento analisou a gestão de segurança de trânsito, né? Então, Bahia ficou um dos piores desempenhos, né, na questão da gestão da segurança. Em outros indicadores ficou bom, como relatei na matéria. O ranking de segurança viária do Brasil, em primeiro lugar, Distrito Federal, segundo, Rio Grande do Sul, seguido por Goiás, Paraná e Rio de Janeiro. Aí vem São Paulo, Ceará, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco. Daí vem Paraíba, Rio Grande do Norte, Tocantins, Sergipe, Santa Catarina. Em seguida, Minas Gerais e depois Bahia. Atrás da Bahia tem apenas o Amapá, Maranhão, Roraima, Pará e Amazonas. A metodologia do IRIS é um projeto que avaliou estados e o Distrito Federal com base em 7 pilares: Plano Nacional de Redução de Morte e Lesões de Trânsito. Quanto à gestão de segurança de trânsito, se analisa as vias seguras, segurança veicular, educação para o trânsito, vigilância, normatização, uma série de fatores que avaliam aí a questão da gestão de segurança. Pois bem, olha, nós estamos na Semana Nacional de Trânsito e a Bahia apresenta aí uns índices bem aquém daquilo que é ideal. O que a gente precisa, né? Investimento em rodovias, sinalização, conscientização, mas principalmente investimento em rodovias. A segurança viária do país e principalmente da nossa Bahia requer investimentos em rodovias. Rodovias duplicadas, rodovias sem buraco, rodovias largas, porque o que mais temos na nossa Bahia são rodovias estreitas, né? Rodovias bastante estreitas, sem acostamento. Se o cara quebrar o carro, ou se acontecer uma quebra de um carro, porque ninguém quebra um carro porque quer, mas se acontecer o veículo dar um problema mecânico ou qualquer que seja, em algumas rodovias do nosso estado, ele fica no meio da pista, literalmente. Não há acostamentos. Na nossa região tem várias. A exemplo da rodovia que vai para a querida cidade de Caraíbas, né? Não tem acostamento. Além de curvas extremamente perigosas. Então temos várias rodovias sem acostamento. Então na Semana Nacional de Trânsito, fica o alerta ao governo do estado para
tentar resolver essa situação para que possamos ter melhores índices de mortalidade, ou melhor, melhores índices de vivência, porque os indicadores de mortalidade estão altos. Estamos entre os piores do país. Quem está dizendo isso não sou eu, não. É um indicador aqui, o instituto que fez a pesquisa, né? É a IRIS. Então, para isso que existem essas empresas. Elas fazem as pesquisas e lançam o ranking através desses indicadores que os estados vão buscar melhorar. Por falar em trânsito, eu comentei sobre isso aqui ontem, que em Vitória da Conquista a gente precisa, de fato, melhorar bastante o comportamento do motorista e do motociclista. Existe, o Sintrans, ele faz o que pode, faz campanhas, estão nas escolas para mostrar às crianças que devem ajudar os pais aí na conscientização. Mas o que vemos ainda é acidentes na nossa cidade, e diversos, aumentou bastante o número de acidentes. O que vemos é acidentados nos hospitais, principalmente motociclistas. A gente entende que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa sair de casa, ter um lazer. Mas o motociclista, ele precisa entender que ele conduz um veículo automotor, tem que seguir as mesmas regras de trânsito de um automóvel. Ele não tem que ser mais rápido e utilizar da capacidade física menor de uma moto para poder passar em corredores, quebrando o retrovisor, passando pela direita. Semana passada, o ônibus foi fazer a curva, o motociclista caiu na lateral. Isso é um perigo. Direto acontece motociclistas batendo em veículos grandes por falta de paciência, por falta de experiência. Lembrando que sempre o veículo pequeno, quando ele entra em pontos cegos do veículo grande. Portanto, muita atenção, senhores motoqueiros. Estamos na semana de trânsito, nós devemos diminuir o número de acidentes, porque são sempre fatais no que eu digo, com lesões graves e muitas mortes. A gente precisa realmente ter uma educação de trânsito na nossa cidade. Agora, 12:51. E olha, a notícia triste, né? Hoje aconteceu um atentado a tiros na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral. Chocou a comunidade na manhã de hoje. Isso aconteceu hoje de manhã. Não temos ainda maiores detalhes, porque isso ainda está em curso, né? As investigações estão em curso, não há muitas informações. Mas, segundo informações preliminares, 5 alunos foram atingidos com tiros, né? E ao menos 2 não resistiram aos ferimentos. Testemunhas afirmaram que os disparos partiram de fora da escola no momento do intervalo, atingindo estudantes no pátio e nos corredores. Equipes do SAMU prestaram aí socorro às vítimas, que foram encaminhadas às unidades de saúde. E até o momento não há confirmação sobre o estado de saúde dos feridos. A Polícia Militar do Estado de Ceará está no local, a Polícia Civil também já iniciou as investigações para apurar a autoria, motivações e circunstâncias desse ataque bárbaro.
Olha, a Rádio Chofé se solidariza aí com as famílias, os alunos, professores, toda a comunidade escolar da cidade de Sobral, diante de uma tragédia, né? Uma tragédia que comove toda a nação, que é um ataque contra alunos. Imaginem. Então a gente tem informação de 5 estudantes que foram baleados, mas a confirmação de 2 mortes. É um momento de muita dor, né? Então nos unimos aí em oração a respeito às vítimas, aos familiares, reafirmando compromisso, sim, de dar solidariedade àquelas pessoas que estão lá sofrendo. O que a gente tem é cobrar justiça, conscientizar a população para que crimes como esse não se repitam, né? São crimes bárbaros. A educação deve ser sempre um espaço de paz, de aprendizado, de futuro, jamais um cenário de violência. Quando a gente coloca nossas crianças na escola, a gente entende que aquele lugar é seguro, é um lugar de aprendizado. Aí vem uma pessoa e faz uma coisa horrível dessa, atirar contra estudantes, crianças em escolas, adolescentes. Isso é terrível, né? A gente via isso acontecer em outros países, né? E no Brasil isso está recorrente, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. Esperamos que a polícia apure, pegue os responsáveis por esse crime bárbaro. É inadmissível, isso tem que acabar. Agora, 12:55. E olha, a última notícia, né, que declaração do Eduardo Bolsonaro informou que será candidato a presidente caso o pai dele se mantenha inelegível aí em 2026. Pois é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, afirmou que será candidato à presidência da República em 2026, caso o pai dele, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, esteja impedido de disputar o pleito. A declaração foi feita na última terça-feira em entrevista, né, ao Contexto Metrópolis. Portanto, o Jair Messias Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão, além de ter sido declarado inelegível até 2062. Abre aspas para o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele diz que eu sou, na impossibilidade de Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República. Por isso que o sistema corre e se apressa para tentar me condenar em algum colegiado, que seja na primeira turma do STF, para tentar me deixar inelegível, disse, portanto, o parlamentar. É a briga pelo poder, né? Então, a gente precisa estar atento a todos os detalhes da política, porque muita gente não gosta de política, né? Muita gente acha, não discuto política. Mas, na verdade, deveria discutir, porque é a política que conduz os rumos de uma nação. São os políticos, são os eleitos pelo povo. A população tem que se inteirar, de fato, da política, se educar, né? Criar conceitos, entender de política
para que se possa, no momento da cobrança, no momento do voto, saber o que está fazendo. Como eu disse no início do programa, o povo tem o poder nas mãos. O poder emana do povo. E é através da política que se constrói a nação, que se dá o rumo, o destino correto para a nação. É impossível viver sem política. A gente vive política todos os instantes, seja dentro de casa, seja no trabalho. Lógico que são políticas não partidárias, né? Mas a gente precisa entender também de política partidária para que você cobre dos seus representantes aquilo que você deseja. Eu disse no programa semana passada que as pessoas deveriam ir em plenárias da Câmara Municipal da nossa cidade para saber o que o seu vereador está defendendo, qual a pauta que ele está defendendo, qual o projeto que ele colocou lá para ser votado. Então as pessoas têm que, de fato, compreender, acompanhar para poder cobrar. Porque nós temos muitos direitos, o povo tem muito direito, só que se você não cobra, o Estado ele não vai fazer somente por fazer. A exemplo disso foi a PEC da blindagem, né? Em que, por unanimidade, não vai ter, porque o povo foi para a rua. Portanto, falo e repito, o povo tem o poder nas mãos. Basta saber usar. Agora, 12:59. Olha, finalizamos por hoje mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia FM. Você que nos acompanhou pelo Facebook, também pela nossa rádio web, muito obrigado, muita gratidão pela qualificada audiência. Esse programa que é idealizado pelo Sintra-VC, que é o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região. Desejamos a você uma excelente tarde, né? E voltaremos amanhã ao meio-dia, se assim o nosso bom Deus permitir. Continue com a gente, porque daqui a pouquinho tem um programa Portal Notícias Bahia com Léo Pereira e Luciana Novaes. Não saiam daí, é daqui a pouquinho, tá bom? Forte abraço a todos, voltaremos amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Rádio Chofé. Você está ouvindo Rádio Chofé. Você ouviu Rádio Chofé, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória.